Bom dia a todos. O grande instrumental da vida do crente, o crente católico, eu gosto de falar isso, porque dá a impressão que só protestante que é crente, né? O grande instrumental chama-se Palavra de Deus. A nossa igreja é a palavra, é a tradição, é a doutrina. Mas tradição, doutrina é tudo fundamentado na palavra de Deus. Quantas vezes você leu a Bíblia semana passada? Todos os dias? Uma vez só? 2 vezes? Mas quando eu digo ler, é sentar, marcar horário, é ter disciplina, é orar com a palavra. Porque quando nós não temos a palavra, nós buscamos o quê? Os amuletos, buscamos subterfúgios, né? Buscamos tantas outras coisas, mas é a palavra que sustenta o nosso caminho. Há um livrinho chamado Imitação de Cristo. Isso aqui é do tempo de Santa Teresa de Jesus, Santo Inácio de Loyola. Todos eles tinham imitação de Cristo. E o livro 1, capítulo 5 da imitação de Cristo, fala como nós devemos nos posicionar diante das Escrituras. Quer ver uma coisa? Século XVI. O livro número 1 da imitação de Cristo, ele trata sobre a vida interior. E o capítulo 5, ele diz o seguinte: como ler as Sagradas Escrituras, como eu me posiciono diante da Escritura. Nas Escrituras deve-se buscar o quê? A verdade, não belas palavras. Na verdade, a Escritura, ela é a verdade. A palavra é santa, a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Frei Rótimas me apresenta uma receita, uma oração, algo que eu devo fazer na minha vida. Pega a palavra. Não, mas eu quero uma novena. Pega a palavra. Frei Rótimas, eu preciso ter paz interior. Pega a palavra. Então, nas Escrituras deve-se buscar o que? A verdade, não belas palavras. Toda a Escritura sagrada deve ser lida no Espírito, segundo o qual foi escrita. Ou seja, quando eu vou meditar a palavra de Deus, eu tenho que pedir sempre a presença do Espírito Santo, porque está escrito na palavra: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Continuando, na palavra devemos buscar mais a utilidade do que sutilezas linguísticas. O que é isso? Quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu tenho que ter consciência que eu estou falando com Deus. E o exercício de ler a palavra, esse exercício de mergulhar na palavra, vai portando a mim o que? O Espírito que inspirou os profetas a escreverem a palavra. A escreverem a palavra. É muito sério isso, gente. Nós só vamos ser santos, só vamos ser gestados em Deus se nós estivermos cheios da palavra. Nós temos aqui uma grande doutora do amor, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha era uma Bíblia ambulante. Santa Teresinha, ela diz uma vez:
o único alimento da minha alma é a palavra. É a palavra que sustentou Teresinha. Tanto é que Santa Teresinha, ela é o quê? Patrona, monja, nunca saiu da clausura, mas patrona das missões, por causa da palavra. Continuando, devemos ler os livros simples e piedosos com a mesma disposição com que lemos livros profundos e sublimes. Não te deves deter na autoridade do escritor, no seu estilo medíocre ou burilado. Só o amor à verdade deve te levar à leitura. Santa Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz, judia, uma vez indo na casa dos seus amigos, um casal, casa de praia, Teresa sempre dizia: eu só tenho uma oração dentro de mim, é a busca da verdade. Numa noite inteirinha, na casa deste casal, ela viu na estante o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Ela, numa noite inteira, ela leu a autobiografia de Santa Madre. E quando o sol estava nascendo, ela fechou o livro e disse: encontrei a verdade. E perguntaram a ela: que verdade, Teresa? Na verdade ainda era Edith Stein. Edith, que verdade você encontrou? A verdade que alimentou Teresa d'Ávila, a palavra de Deus. É a palavra, gente, que aquece o coração para a gente descobrir o milagre do altar. O milagre do altar. Lembra lá os discípulos de Emaús? Não é o altar que veio primeiro. O que veio primeiro é a palavra. Jesus se colocou no caminho com aqueles discípulos de Emaús que estavam machucados, decepcionados, tristes. Será que tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém, jogaram Jesus na cruz, ele morreu já faz 3 dias, eles estavam fugindo, decepcionados, e Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus se coloca no caminho e começa a conversar com eles. O que aconteceu com vocês? Você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Mataram o nosso Jesus, crucificaram, 3 dias e nada mais, estamos indo embora. Aí Jesus começa a explicar ponto por ponto da palavra. Ele é a palavra. E quando Jesus vai conversando, mas não é parado não, Jesus é a palavra encarnada, Jesus vai explicando, mas estão a caminho. É a palavra que nos sustenta no caminhar. É a palavra que me sustenta na vida de oração. É a palavra que me sustenta a buscar a verdade. É um movimento no Espírito Santo. E depois que chegaram quase no local onde eles iam ficar, eles convidam Jesus para a ceia. A palavra já tinha sido acolhida, já estava em posse. Na hora que Jesus partiu o pão, os olhos deles despertaram. É Jesus. E o que aconteceu com Jesus? Você que é a caçulinha. O que aconteceu com Jesus? Ele já estava ressuscitado. Mas na hora que Jesus partiu o pão, eles falaram: é Jesus. O que aconteceu com Jesus? Desapareceu, sumiu. Por quê?
é um novo relacionamento, é uma nova presença de Jesus. Jesus, depois da ressurreição, ele tem um poder tremendo, ele pode estar em qualquer lugar do planeta ao mesmo tempo, mas é a palavra que aqueceu o coração no caminhar, e de repente eu reconheci: é Jesus. Então vamos voltar para Jerusalém. Olha o poder de conhecermos a palavra. Eu conheci uma mulher que ela não nasceu cega. Depois de muitos anos, depois dos 60 anos, ela ficou cega. Eu fui visitá-la. Como é que a senhora está? Eu estou bem, Frei, estou feliz. Sabe por que ela estava feliz? Porque quando ela enxergava, ela leu muito a palavra. Agora que ela, aspas, vive na escuridão, que não está na escuridão, ela diz: Frei, eu recito a palavra, porque ela já está dentro de mim. Eu não preciso mais do livro. Eu converso com o Senhor pela palavra. Quando a gente não tem o conhecimento da palavra, quando nós não temos intimidade com a palavra, sabe como que é a nossa vida de oração? Me ajuda a ter saúde, ajuda meu neto, ajuda o meu marido, ajuda eu pagar as contas, olha, me ajuda a não pegar esse vírus, olha, me ajuda que eu estou com tantas dores, olha, me ajuda eu conseguir aquele negócio. Ou seja, quando nós não estamos com a palavra, o nosso relacionamento com Deus é só pedir, é só pedir. Quem que gosta de ter uma pessoa perto de você que só fica pedindo dinheiro? Já pensou, um neto vai visitar o avô já sabe, já sei o que é, vai me pedir. Um filho que só vai visitar o pai e a mãe e vai pedir? Cruz credo. Eu quero que o meu filho venha me visitar por amor, para estar comigo, os netos, os amigos. Um padre, já pensou um padre que só sabe pedir? Deus me livre, se a gente não apresenta projetos, causas e condições para sustentar a vida interior. Então a palavra, ela vai o quê? Fazendo a gente crescer espiritualmente. Quando nós não temos intimidade com a palavra, a gente fica só como neto ou aquele filho que vai atrás dos pais só para pedir. Quando a gente está cheio da palavra de Deus, eu confesso para vocês, gente, eu tenho muita dificuldade na minha vida de oração. Pouquíssimas vezes eu peço coisas para Deus. Sabe por causa do quê? Eu tive um pai que eu amei muito, uma mãe que eu amo muito. A mãe que é mãe, com M maiúsculo, e o pai, não precisa esperar o filho pedir. A mãe e o pai sabem da necessidade do filho. O sapato está furado. Amor, tem que comprar um sapato para o nosso filho. A mãe, quando ela é íntima do filho, ela sabe até o tom da voz do filho. O que está acontecendo? Brigou com a esposa? Está triste? Isso é intimidade. É assim a gente com Deus. Eu não perco tempo de, Senhor, me ajuda lá na igreja do Carmo, me ajuda nesse projeto. A igreja é dele, ele sabe das necessidades. Então eu quero estar com ele para me fortalecer em meio à grei de Cristo, em meio ao rebanho. Terminando, os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece para sempre. As palavras humanas vão desaparecer, mas a palavra de Deus não. Nossa curiosidade muitas vezes é um obstáculo para a leitura das Escrituras. Queremos compreender e discutir ali onde seria necessário simplesmente passar. Muitas vezes você fica encalacrado na leitura da palavra
Eu já encontrei pessoas assim, que param num determinado texto, não estou entendendo, está difícil, passa, não fica parado lá naquele texto, né? A gente, quando vê um obstáculo no caminho, a gente passa por cima, a gente dá a volta. Seja água, a água, ela não para no obstáculo, ela dá a volta, ela passa por cima. Muitas vezes você fica com uma leitura enfadonha, mas eu não estou entendendo, mas que coisa chata. Vire a página, leia outro texto, porque o espírito dissimulador, ele usa esses meios. Eu lembro de uma professora minha, quando nós íamos fazer prova, né? Não se detenha naquela pergunta que você não está lembrando a resposta. Passa para outra pergunta, porque senão você fica lá naquela pergunta, a hora vai passando, tem 10 para você responder, mas você está lá parado naquela. É igualzinho relacionamentos tóxicos. Tem amizades que você tem que jogar no lixo, jogar fora. Tem amizades que não te faz feliz, e você está lá marcando passo com aquela pessoa, que quando abre a boca, só joga coisa ruim para você, você só fica triste. Eu vou visitar aquela pessoa, eu sempre saio arrasada. Sem inteligência você, burro, burra, não visita mais. Eu sou assim, eu não visito pessoa que depois que eu vou sair vou ficar triste. Eu quero pessoa boa do meu lado, eu quero pessoas que me impulsionam para frente. Gente negativa, eu passo longe igualzinho o capeta da cruz credo. Santa Madre Teresa, aquela grande mentora espiritual, ela é uma mulher hiperdeterminada. Ela é hiperdeterminada, ela não fica parada nas situações encalacradas da vida. A gente muitas vezes perde o tempo porque fica lá naquela questão, mas qual que é a resposta? Pula e responda o resto. No processo você pode até lembrar e voltar lá para aquela pergunta. E a imitação de Cristo termina: leia sempre a palavra com o coração cheio de vontade. Quero ver a Deus. Quero ver a Deus. Então, semana que vem, nós temos retiro. O que é retiro? É vir para conversar, bater papo? Então pode ficar em casa, viu? O retiro é o momento que eu vou me retirar para orar. Então nós vamos ter o momento do terço, nós vamos ter o momento de uma conferência espiritual, e depois nós vamos ter o que? Deserto. Nós temos a graça de termos um Carmelo em Itu. Então eu faço questão de abrir o claustro para que vocês possam buscar a Deus. Buscar a Deus, porque vocês vão estar cheios da palavra. Não deixem de trazer as escrituras. Não precisa ser a Bíblia inteira, não. Se tiver só o Novo Testamento, está ótimo. Se tiver a Bíblia toda, traga a Bíblia toda. Então é o momento que eu vou estar cheio da Escritura, e na Escritura eu quero caminhar, movido pela Escritura, para falar com Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.